pessoal, eu sou a Alana e nesse episódio do Saiba Mais a gente vai falar sobre cultura pop. Ou melhor, a gente vai apresentar o nosso top 5 dos ícones da cultura pop, com um pouco de história e curiosidade sobre cada um deles. Antes de tudo, eu queria deixar claro que ninguém é obrigado a concordar com esse top 5. Muitos provavelmente vão discordar. E tá tudo bem, a nossa ideia foi trazer alguns dos ícones importantes nesse universo pop, mas a gente sabe que tem muitos outros tão importantes quanto. Para começar, eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre o que é essa tal de cultura pop. O termo pop, geralmente, engloba pessoas, produtos, obras e fenômenos que têm um grande alcance midiático. Na maioria das vezes tem relação com a indústria da cultura, ou seja, música, cinema, televisão, etc. Os ícones da cultura pop geram um tipo de consumo estimulado por um senso de comunidade e de pertencimento. Esses ícones costumam também ultrapassar barreiras nacionais e diferenças culturais. Bom, depois dessa breve definição, vamos à nossa lista. Em quinto lugar, nós temos uma produção bastante recente que conquistou o público com seu ar nostálgico, uma história intrigante, atores mirins talentosos e muito suspense. Eu estou falando da série Stranger Things, da Netflix. A criação dos irmãos Matt e Ross Duffer estreou em 2016 e é uma das produções mais assistidas da história do canal de streaming. Segundo a Netflix, são mais de 1 bilhão de horas de visualizações até 2022, quando foi lançada a quarta temporada. A premissa da história é a seguinte: em 1983, pesquisadores de um laboratório acabam abrindo um portal que liga o nosso mundo com o chamado mundo invertido. Por causa disso, um ser dessa dimensão acaba levando embora um garoto chamado Will. A família e a polícia estão em busca dele, assim como seus amigos, e eles contam com a ajuda de uma menina paranormal que fugiu de um laboratório, que é a famosa Eleven. Tem algumas características que tornam essa série tão peculiar e ao mesmo tempo popular. Uma delas é a viagem no tempo que ela proporciona. A história se passa nos anos 80 e os produtores conseguiram reproduzir com uma riqueza de detalhes incrível cenários, figurinos e elementos cênicos que remetem a essa época. Inclusive, a cidade escolhida para ambientar boa parte das cenas foi selecionada por motivos bem específicos. O lugar, chamado Jackson, fica na Geórgia e tem um visual urbano um tanto atrasado que remete aos anos 80. Além disso, no decorrer da série, eles fazem muitas referências a elementos pop que estavam em alta nessa época. A gente tem, por exemplo, uma trilha sonora retrô com músicas de grupos como The Police, Kiss e Scorpions. A música Material Girl, que fez história na interpretação da Madonna, ganhou espaço em uma cena em que a Max leva a Eleven para fazer compras no shopping. Outra música antiga que voltou a fazer sucesso por causa da série foi Running Up That Hill, da Kate Bush, que esteve presente na quarta temporada e acabou se tornando um fenômeno no TikTok. Além disso, várias cenas da série se inspiraram em clássicos do cinema, como E.T., o Extraterrestre, Star Wars e Carrie a Estranha. Ou seja, é a cultura pop dentro da cultura pop. E para encerrar esse tópico, eu vou falar um pouco sobre como esse fenômeno do streaming repercutiu no mundo real, na publicidade e nos produtos. O Burger King, que adora aproveitar elementos da cultura pop, personalizou algumas das suas lojas com temáticas da série e até criou um combo especial. Marcas de cosméticos criaram linhas de produtos como maquiagens específicas da série e algumas dos segmentos de vestuário criaram estampas personalizadas. Além disso, a própria Netflix não poupou criatividade para divulgar a quarta temporada da série. Algumas estações de metrô de São Paulo receberam um design especial para que as pessoas se sentissem ambientadas no mundo invertido. E até alguns vagões foram personalizados. Bom, motivos não faltam para Stranger Things ter se tornado um fenômeno da cultura pop. Agora, vamos para o quarto lugar da nossa lista, que é ocupado por ninguém mais, ninguém menos que a rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Bom, tudo começa pelo fato de Elizabeth, que faleceu em 2022, ter sido a monarca mais duradoura da história do Reino Unido. Ela ocupou a coroa por 70 anos. Isso é muito tempo para se tornar uma figura pop. De qualquer forma, é um fenômeno um tanto curioso, já que se a gente for parar para pensar, a monarquia representa justamente o oposto daquilo que é popular. É uma elite, uma tradição conservadora, uma cultura erudita. Mas, ao mesmo tempo, desperta muito interesse popular e curiosidade.
E claro, tudo isso atrai a indústria cultural, que produziu muitas obras inspiradas na rainha. Seus traços foram reproduzidos à exaustão, não só nas notas de libras e nas moedas de 5 pounds, mas também nos mais de 175 retratos para os quais ela posou. E o mais famoso deles é justamente um feito no estilo da pop art pelo artista mais famoso do gênero, o Andy Warhol. No cinema, diversas atrizes tiveram a desafiadora missão de interpretar a Elizabeth, do seu lado mais humano até o mais severo, da sua juventude até a idade mais avançada. Alguns exemplos são o filme O Discurso do Rei, que conta parte da história do pai de Elizabeth. Nesse filme, que ganhou o Oscar, ela é interpretada pela atriz Helena Bonham Carter. Outro filme bastante famoso foi lançado em 2006 com um nome bastante sugestivo, A Rainha. O longa conta a história da morte da princesa Diana sob a perspectiva da monarca e rendeu um Oscar de melhor atriz para Helen Mirren. Já o mais recente sucesso audiovisual é a série The Crown da Netflix, uma obra bastante completa que conta a história desde os anos 1940. A primeira temporada foi lançada em 2016 e se mostrou um grande sucesso. Em 2022, a Netflix lançou a 5ª temporada. Na produção, ao longo dos anos, a rainha foi interpretada por 3 atrizes em diferentes fases da vida, sendo Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton. Mas não só de aclamação viveu a rainha na indústria da cultura. O grupo de punk Sex Pistols criou a música God Save the Queen, que acabou se tornando uma das mais famosas do estilo musical. Já no início, eles comparam a monarquia do Reino Unido ao regime fascista. A capa do single também ficou amplamente conhecida e trazia a imagem da rainha com olhos e boca escondidos. O próximo item da nossa lista, o terceiro lugar, é um universo bastante amplo. Uma cultura que nasceu no Japão e ganhou uma legião de fãs pelo mundo. Eu estou falando dos mangás e dos animes. Antes de tudo, acho que vale explicar os termos para quem não tem familiaridade com isso. Os mangás são uma espécie de história em quadrinhos com características próprias. Já os animes são filmes de animação japonesa, muitos deles com histórias que se originaram dos mangás. Mangá significa, em tradução literal, desenho involuntário, já que o man significa involuntário e ga significa desenho. O termo teve a sua origem quando o pintor Hokusai publicou, no século XIX, histórias ilustradas e sequenciais de maneira encadernada e deu o nome de Hokusai Mangá. Depois da Segunda Guerra Mundial, algumas características mudaram na produção dessas histórias. Por causa da escassez de recursos, elas passaram a ser publicadas em papel jornal, que era mais barato, e também de uma maneira monocromática, entre rosa, roxo e azul claro, conforme o teor da história. Nessa época, também surgiu outro nome de grande importância para o universo do mangá, Tezuka. Ele é responsável por trazer muitas das características típicas dos mangás que conhecemos hoje. Algumas delas são as formas mais arredondadas e as expressões faciais, que passaram a ser mais marcadas. Algumas outras características diferenciam os mangás das histórias em quadrinhos do Ocidente. Por exemplo, o sentido da leitura é da direita para a esquerda, começando então pelo verso. Elas também costumam ser mais longas, podendo chegar a 200 páginas e são publicadas em capítulos. O primeiro mangá que chegou ao Brasil se chamava Lobo Solitário e foi publicado em 1988. Bom, e os animes? Eles surgiram assim. Depois de observar alguns quadrinhos sendo transformados em desenhos animados nos Estados Unidos, os japoneses também resolveram transformar suas histórias em produtos audiovisuais. Essas produções japonesas se tornaram diferenciadas por algumas características como a expressão facial marcante para demonstrar sentimentos. Exemplos são as gotas no canto do rosto ou as bochechas vermelhas para demonstrar algum constrangimento. A gente também observa nervos aparentes na testa para demonstrar raiva. Os animes se tornaram populares especialmente nos anos 90, com a série chamada Cavaleiros do Zodíaco, que rendeu muitos produtos estilizados. E agora a gente chega no número 2 da nossa lista, um ícone que nasceu na indústria cultural e invadiu o mundo da política. A máscara do personagem V da história V de Vingança, lançada originalmente em formato de quadrinhos nos anos 80. Alan Moore e David Lloyd são os autores da obra, que conta a história de uma Londres dominada por um governo autoritário e cruel. O personagem V, que usa a famosa máscara, é um revolucionário que planeja diversas ações e atentados na tentativa de derrubar esse governo. A história ganhou fama quando foi adaptada para o cinema em 2006. A máscara do protagonista começou a ser muito vendida e em seguida passou a ser utilizada em manifestações políticas e por grupos específicos. Mas o que poucos sabem é a origem dessa máscara. Ela não é simplesmente fruto da imaginação.
Na verdade, a criação de David Lloyd foi baseada em um personagem histórico chamado Guy Fawkes. Ele foi um soldado inglês que participou do episódio conhecido como Conspiração da Pólvora, que tinha como objetivo explodir o parlamento inglês e derrubar o rei Jaime I em 1605. Fawkes era o responsável por vigiar os barris de pólvora. O plano acabou sendo descoberto. Fawkes foi capturado no dia 5 de novembro e condenado à morte. A data em que isso aconteceu, 5 de novembro, é mencionada tanto nos quadrinhos quanto no filme. Mas o que fez essa máscara virar um item político? Primeiro, a sua simbologia de protesto, de derrubada de governos e até um caráter meio anarquista. Também por ser um ícone que gera uma sensação de identidade e pertencimento. E por último, pelo fato de ser uma máscara e esconder a identidade de quem não quer ser reconhecido. A máscara foi amplamente utilizada, por exemplo, pelo grupo Anonymous, que começou a atuar na internet em 2003 com o objetivo de defender algumas pautas políticas e a liberdade digital. No episódio denominado Occupy Wall Street, que aconteceu em Nova York em 2011, o desenhista dos quadrinhos de V de Vingança foi até a manifestação para presenciar as pessoas utilizando a máscara criada por ele. No Brasil, o acessório foi amplamente utilizado nas manifestações de 2013. No filme V de Vingança, a história termina justamente com uma legião de pessoas caminhando em direção ao parlamento utilizando a máscara. Uma curiosidade é que o escritor dos quadrinhos, Alan Moore, não gostou da adaptação feita para as telonas e até pediu para que seu nome fosse retirado dos créditos. Mas o fato é que sem o filme, nem a história nem a máscara teriam se tornado tão populares. E agora, finalmente, chegamos ao primeiro lugar da nossa lista, que é ocupado por ela, a diva do pop, Beyoncé. Nascida em 1981, no estado do Texas, ela decidiu ainda criança que queria ser artista. Beyoncé começou se apresentando para clientes no salão de beleza da sua mãe e em seguida em diversos shows de talentos, chegando a vencer um deles com apenas 7 anos cantando a música Imagine dos Beatles. O seu pai decidiu largar o emprego e se dedicar a ser empresário da filha. Com algumas amigas, ela formou um grupo chamado Girls Team. Com o tempo, o conjunto mudou o nome para Destiny Childs, foi reduzido a 4 garotas e depois de um tempo a apenas 3. Elas começaram a se profissionalizar e em 1997 conseguiram seu primeiro contrato com a Columbia Records. O grupo fez sucesso por anos. Por volta do ano de 2002, o trio decidiu fazer uma pausa e cada uma lançou em momentos diferentes seus discos solo. Foi aí que Beyoncé começou a aprimorar a sua performance na dança, que se tornaria uma grande marca da cantora. Ela lançou o disco Dangerously in Love, que ganhou 5 Grammys e vendeu 10 milhões de cópias. Apesar do sucesso solo, o grupo Destiny Childs voltou a se reunir em 2004 e chegou a lançar um último trabalho em conjunto. Depois disso, Beyoncé se lançou definitivamente em carreira solo e o resto é história. Ela se tornou a artista com o maior número de indicações ao Grammy, foram 62. Além disso, foi a mulher que por mais vezes ganhou o prêmio e hoje ela guarda uma coleção de 28 troféus. Apesar disso, muito já se falou sobre o racismo presente no Grammy, já que Beyoncé nunca ganhou um prêmio de álbum do ano, mesmo tendo lançado obras que foram um sucesso absoluto de público e crítica. Isso ficou escancarado quando, em 2017, a cantora Adele, que ganhou o Grammy de melhor álbum, declarou ao subir no palco que ele deveria ter sido concedido a Beyoncé com o álbum Lemonade. My artist of my life is Beyoncé, and this album for me, the Lemonade album, was just so monumental, Beyoncé. It was so monumental and so well thought out. E aí vem duas curiosidades muito interessantes dessa história. O troféu de Adele acabou se quebrando no palco. Dizem que foi acidental. Mas aquele entregue na hora é apenas figurativo. O oficial é enviado depois pelo correio. E Adele contou em uma entrevista que quando seu troféu chegou, ele estava quebrado. Ele tinha quebrado no percurso. Então a cantora decidiu colocá-lo na prateleira quebrado mesmo e dentro dele uma fruta, um limão. Agora, voltando a Beyoncé, além de seu talento indiscutível para música e dança, alguns outros fatores fazem ela ser um ícone tão importante da cultura pop. Um deles é o seu senso estético apurado e uma marca única, muito bem pensada, que ela consegue deixar em cada trabalho lançado. Além disso, a cantora tem trazido cada vez mais pautas atuais e debates importantes para suas músicas, principalmente relacionados a questões raciais e de gênero.
Exemplo disso é o clipe Formation, que traz Beyoncé como a anfitriã de um grupo de mulheres negras em uma mansão americana. Nas paredes a gente observa retratos de pessoas negras e uma família em vestimentas africanas. É uma clara crítica ao regime de escravidão que por muito tempo perdurou, especialmente no sul dos Estados Unidos. Outro trabalho icônico marcou a estreia do The Carters, a dupla composta por Beyoncé e seu marido Jay-Z. O clipe da música Ape Shit foi todo gravado no Louvre, em uma produção que alugou por dias o museu mais famoso do mundo. Mais uma vez, ficam explícitas nas imagens e montagem do clipe uma crítica. Esta está relacionada à pouca representatividade da arte negra e dos próprios negros nas obras consideradas importantes na história da arte. As pessoas negras aparecem, na maioria das vezes, como coadjuvantes, ocupando um papel de servidão. E o clipe dos dois, com a presença também das bailarinas que acompanham Beyoncé, representa justamente a arte negra, a música e a dança, ocupando os espaços do Museu Europeu. Um fato interessante é que após o lançamento do clipe em 2018, as visitas ao Louvre aumentaram de forma expressiva. Eles chegaram a registrar o maior público da história, com 10,2 milhões de visitas em um único ano. Ou seja, foi a cultura pop ajudando a divulgar e a difundir uma cultura artística que é, até hoje, considerada um tanto erudita. A importância de Beyoncé e da sua obra é tanta que a Universidade de Harvard foi a primeira a lançar um curso sobre Beyoncé, com o objetivo de analisar clipes e letras que falam de feminismo, violência, sexualidade e padrões de beleza. E para reforçar ainda mais a presença da diva pop no primeiro lugar da nossa lista, vale destacar que em 2022 a revista Billboard classificou Beyoncé como a maior artista pop do século XXI. Segundo o representante da Billboard, Stephen Daw, abre aspas, não há mais ninguém que possa tirar esse título, nem deve tentar. Pertence a Beyoncé. Bom, gente, esse foi o Saiba Mais de hoje. Para acompanhar todas as novidades do UXplay, é só se inscrever aqui no nosso canal e seguir a gente lá no Instagram, @UXplay. Até mais!